Bem-vindos ao Viva Mais Yoga Podcast, entrevista com professores de yoga. Hoje vamos ter o professor Carlos Cunha, com 20 anos de prática de yoga e professor ao mesmo tempo. Olá, Carlos, bem-vindo. Olá. Para começar, gostava de te perguntar, que nos digas a quem nos ouve, quem tu és. Então, como disseste, o meu nome é Carlos Cunha, eu sou professor de yoga, tenho 47 anos, sou de Lisboa, nasci em Lisboa e vivo perto de Lisboa. Sou professor de yoga quase desde que comecei, eu comecei há 20 anos a praticar, mas só passado pouco mais de 1 ano e meio é que comecei a dar aulas de yoga. E é só isto, penso que é só isto. Faz a mão daí. Ok, gostava de saber um pouquinho mais, que tu me explicasses como é que tu conheceste o yoga, como é que tu tiveste contacto pela primeira vez com o yoga. Olha, o meu contacto com o yoga foi um pouco por acaso. Na verdade, não é bem por acaso, nunca é por acaso. Mas o yoga sempre, alguma coisa me fascinava no yoga desde miúdo, desde muito cedo. Eu não sabia muito bem o que era o yoga e na verdade continuamos a aprender todos os dias o que é o yoga, mesmo depois deste tanto tempo de prática. Surgiu um pouco por acaso, porque na altura a minha esposa, ela começou a praticar yoga. E começou a praticar yoga num espaço, num ginásio, em que eu só ia buscá-la, porque eu não me identifiquei com ginásios, nunca gostei muito, sempre fiz muito desporto, mas não ligado em ginásios. Então eu ia buscá-la ao ginásio e um dia vi lá um cartaz, curiosamente, uma rapariga a fazer uma linda posição, uma linda postura de yoga, então resolvi experimentar. Olha, hoje tenho aqui uma visita, olha, vou ter que pôr uma visita aqui embaixo. Então, estava a dizer que fui buscar a minha esposa ao espaço, ao ginásio, e vi lá um cartaz a anunciar as aulas de yoga, estavam a abrir naquele momento, e era um cartaz com uma professora a fazer uma postura, uma posição, um asana, muito feminino até, muito bonito, mas que me cativou e eu nem sequer perguntei nada, olha, vou experimentar, pumba. Nem perguntei, inscrevi-me logo, só mesmo no ginásio no espaço, sem saber o que era, fui decisão mesmo daquele momento, e fui experimentar, e pronto, o meu primeiro contacto foi num ginásio, e fiquei assim mesmo maravilhado com a aula, a sair lá com não sei quantos menos quilos, tudo transpirei por todo lado, todo encharcado à minha volta, uma dificuldade tremenda, não é? Que eu não fazia nenhuma atividade há alguns anos, mas foi esse o meu primeiro contacto, pronto. Logo a seguir resolvi e procurar um bocadinho mais, realmente o trabalho de ginásio é muito interessante, mas acaba por ser curto, então resolvi procurar uma escola ali perto da minha residência, e foi aí que me formei. Curiosamente encontrei-te lá a ti, e não só, também o professor Carlos Leocádio, que foi a primeira pessoa que me deu a primeira aula dentro da escola, e depois foste tu, claro. E quando começaste, o que é que tu sentiste mais dificuldade dentro do yoga quando começaste? Na tua prática, quais foram as coisas que tinhas mais dificuldades no início, quando começaste a praticar yoga? Como eu disse, eu estava há alguns anos sem fazer qualquer atividade física, só a trabalhar. A minha vida era mesmo trabalho, casa, trabalho, trabalhava muitas horas. Então a minha maior dificuldade foi mesmo em termos de mobilidade. Na verdade foram duas dificuldades. Foi a mobilidade, porque apesar de eu sempre geneticamente tenho alguma mobilidade articular e alguma flexibilidade que os homens normalmente não têm, eu senti, era tudo diferente quando comecei a praticar. Então transpiração incrivelmente, dores de todo lado. Então a parte física foi uma grande dificuldade, mas também pelo meu trabalho, pelo stress que eu tinha, a parte de concentração foi muito complicado, porque pronto, não é? São coisas diferentes do nosso dia-a-dia do meu trabalho, então tive dificuldade no asana e na concentração, tudo que ligava à concentração eu não conseguia, no princípio, por exemplo, só descontrair numa posição eu não conseguia ficar 5 minutos, não é? Nem 3 minutos, não é? Então é engraçado como as coisas mudam ao longo da vida. Pronto, é assim. Dá para ver bem com o gato que está ao pé de ti, consegues manter a nossa entrevista e não te dispersares muito. Então
Sim, ele já deu cabo aqui da minha funciona. secretária. Dá para ver que funciona, que aumentaste um pouquinho a tua concentração, que não te dispersas tanto com as coisas. Isso é ótimo. Então, depois dessas dificuldades, o que é que dentro do yoga, quando tu começaste, o que é que qual foi a temática, ou o que é que tu gostaste mais dentro do yoga? O que é que começou a fascinar mais? O que é que gostaste mais na tua prática de yoga, que te levou podemos dizer que te levou a ir um pouco mais longe dentro do yoga? Há sempre qualquer coisa que nos desperta, há sempre qualquer coisa que nos chama a atenção. E para ti, o que é que te chamou a atenção? Ou o que é que te despertou, que te levou a aprofundar mais o yoga? Sabes que o que eu tenho sentido ao longo dos anos é que esses interesses, se calhar faz parte, acho que se calhar não, faz mesmo parte de uma evolução do percurso, não é? Os interesses vão mudando muito ao longo da vida. Isso acaba por ser no nosso dia-a-dia, nossa vida, não é? E depois também na prática de yoga a mesma coisa, enquanto praticante. Se calhar o que me cativou no início, o que me despertou mais foi a parte mais visível, por exemplo, fazer uma posição bonita, o desafio de conquistar certas posições, na altura era importante. Vimos demonstrações de outros professores mais antigos, ficávamos todos assim de boca aberta, uau, quero fazer aquilo, não é? Mas passados uns anos, isso é interessante, é bonito, é bom, mas começou a despertar outras coisas, não é? Aquilo que eu tinha mais dificuldade, que era a concentração, para mim nos últimos anos despertou ainda mais e consegui fazer uma descontração que me permita conseguir entrar mais facilmente na meditação. São dois temas muito interessantes para mim agora, se calhar que eu resolvi aprofundar mais. É a descontração, ou o Yoga Nidra, e a meditação. Posso dizer que agora que são os maiores desafios no presente. Mas como está. Outro dia estava a falar com um amigo e estava-me a perguntar qual é que é a técnica que gostas mais e tal. Gostas de tudo, eu gosto um pouco de tudo. Se calhar algum momento da minha vida gosto mais de uma coisa, no outro momento gosto mais de outra, no outro momento faz mais sentido aprofundar aquela. Não consigo dizer o que é aquilo, aquela técnica, aquele tipo. É difícil para mim, é difícil. Não sei se respondi à tua pergunta ou não. Não respondeste, bom, é interessante perceber, bom, e eu acho que todos nós, quem nos ouve, se é professor, eu acho que todos nós passamos por esse período. Talvez mesmo até como praticante as pessoas acabam de passar por isso, entram com uma ideia e depois, a pouco e pouco, mudamos os nossos centros de interesse, mesmo dentro do próprio yoga eles mudam, e isso é normal. Eu acho que a maior parte das pessoas devem passar por isso. Agora, só para complementar aquilo que eu estava a dizer, é engraçado com aquilo que eu disse, mas neste momento há outra coisa também que me está a entusiasmar bastante, eu não disse, não me lembrei, mas acabei de ter uma aula disso, por exemplo, que é o asana, as posturas, incrivelmente, mas de uma abordagem diferente. É muito interessante, que o asana pode ter muitas abordagens, a forma como escutas e como fazes e como aprendes e como vivencias, somos todos diferentes, então estou a aprender a gostar do asana de uma forma diferente, é uma forma dele também de me despertar o interesse por essa técnica e de evoluir de certa forma e ver as coisas de outro prisma, de outra perspectiva. Também acho que é interessante. Pronto, só para complementar aquilo. Não foi bom. Não, é isso que é interessante, é precisamente essa progressão que nós evoluímos e as pessoas dizem, não é que vamos nos concentrar, claro que tem algumas coisas que despertam algum interesse e depois nós dedicamos mais tempo a isso, mas ao longo do nosso percurso eu acho que precisamente nós vamos vendo outras coisas e vamos nos interessando porque despertam o nosso interesse. Quando tu dizes que tu tiveste um interesse pela concentração, de descontração e concentração, quando é que tu descobriste, quando é que isso fez um clique para ti? Quando é que a que momento é que tu disseste, isso é um pouco interessante? Seria devido ao teu momento de twist, tu disseste que era um bocadinho estressado, não te conseguias concentrar, gostava que nos explicasse um pouquinho como é que tu descobriste isso, como é que se foi por azar ou se na realidade já tinhas um pouquinho no início essa curiosidade e só foi desperta mais tarde? A curiosidade veio um bocadinho mais tarde, porque no início não queria muito saber disso, até porque não conseguia fazer nada, não valia a pena. Não, mas acho que naturalmente, no meu percurso foi assim, conforme fui praticando, a vontade de descobrir essa parte foi surgindo naturalmente. E isso também foi
pelo aquilo que eu senti, a transformação que eu senti em mim mesmo enquanto praticante. E achei que essas transformações tiveram mais a ver com essa parte. Como eu disse no início, estares a poder, a concentração, ok, mas a concentração está em toda a tua prática de yoga, não é? Então, conforme vais desenvolvendo a tua prática, essa concentração vai desenvolver, mesmo no caso do asana, por exemplo, também desenvolve no asana a tua concentração. Eu acho que foi esse desenvolvimento de concentração em diversas técnicas que eu senti resultados no meu dia-a-dia, na minha vida, sem dúvida nenhuma. Eu ainda falo super rápido, mas há 10 anos atrás ou há 15 anos sou muito reservado, muito tímido, sossegadinho, mas quando começo a falar muito rápido. E agora já está muito mais tranquilo. E tu vês as diferenças com pessoas que estás ao pé de ti, não é? Em qualquer momento de agitação, tu consegues manter a tua calma, apesar de estás preocupado ou queres atingir qualquer coisa, mas consegues manter a tua calma para poder agir da melhor maneira, enquanto tudo à tua volta está tudo um pandemónio, tudo a correr aos saltos, tudo a arrancar os cabelos quase, e tu consegues manter essa... Não é bem uma tranquilidade, é mais um aquietamento desperto, se calhar, não sei se existe um aquietamento desperto, estás super atento. Então eu acho que isso foi uma grande transformação na minha vida e consegui perceber que não precisava ter aquele ritmo alucinante de ter que fazer muitas coisas para poderes fazer coisas e que se calhar com menos agitação mental, se calhar não, de certeza, menos agitação mental, consegues realizar muito mais aquilo, pelo menos realizar aquilo que é importante, não é? Porque às vezes tens muita agitação, queres muita coisa e fazes 30 coisas ao mesmo tempo e se calhar 20 não são importantes. Então eu acho que essa foi uma transformação na minha vida, foi a partir do momento que eu senti isso, que realmente dei mais ênfase à meditação, à concentração, a conseguir fazer uma descontração, de certa forma reprograma também o teu corpo. E como é que tu consegues explicar, ou dares algum exemplo, se for difícil de explicar, como é que tu aplicas isso da concentração que nos falas, concentração, descontração, como é que tu consegues aplicar isso no teu dia-a-dia? Ou como é que tu aplicas isso no dia-a-dia na tua vida? Como é que tu aplicas? Porque isso é, ok, dentro da sala de prática, que eu falo às vezes com os alunos, dentro da sala de prática é fácil, eu chego, eu faço a minha aula e depois vou-me embora. A minha questão neste aspecto é como é que tu utilizas para que possas explicar aos nossos ouvintes como é que podemos aplicar isso no nosso dia-a-dia? Como é que tu não sei se me fiz explicar, espero que tenhas compreendido. Sim, compreendi. Uma das coisas que eu sempre gostei da prática do yoga, os resultados vão aparecendo naturalmente, foi que os resultados da prática vão começando a fazer parte de ti e tu não precisas sequer pensar na coisa para um determinado momento. Acho que é uma consequência da mudança da tua vida, da forma como tu ages e reages ao longo da tua vida. A prática tem uma consequência nesses momentos. Então, acho que é mesmo por aí. Agora, aplicar, pronto, para quem está a começar, estou muito agitado um dia. Eu dou-lhe um exercício, nós damos um exercício para a pessoa aquietar um bocadinho. Não resolve o problema da vida dela, não é? Não resolve aquela agitação, mas naquele momento ajuda um bocadinho. Então é a continuação dessas técnicas de forma mais assídua, ou assídua mesmo, que faz com que tu não precises de pensar mais tarde, a coisa surge naturalmente, não é? Temos de dizer, faz uma respiração mais, sei lá, mais ampla, mais harmoniosa, ou abdominal, ou com um ritmo diferente. Naquele momento tu já não precisas, porque vais fazer isso naturalmente. Pelo menos o que eu senti, o que eu sinto na minha vida é isso. Não sei se respondi àquilo que tu querias, se era isso, mais ou menos. Sim, era a ideia sim, ter como é que nós aplicamos, eu acho que respondeste bem, porque eu penso, quando as pessoas começam, elas acho que têm uma ideia de que querem um pouco um remédio miraculoso, que eles tomam como um comprimido e resolveu todos os problemas dele, talvez devido à sociedade que nós estamos, esta sociedade moderna, e tu respondeste bem, porque isso é com o tempo, vem natural, então já tinhas um bocado respondido à pergunta, que isso vem de forma natural e que tu consegues, nos teus momentos de agitação, precisamente, controlares, vais continuar, sentes claro que há a emoção, há o stress do momento, mas tu consegues gerir melhor isso. Mas penso que foi isso, e isso é interessante,
que não é com uma técnica, é com o tempo de experiência. Eu acho que nós começamos a perceber isso. Respondeste muito bem, vou só mais uma pergunta. Tens algum conselho, alguma dica que gostarias de dar para as pessoas que nos ouvem? Bom, claro, vou-me concentrar sobre o tema da concentração, sobre o tema ou da descontração. O que é que tu tinhas alguns conselhos para as pessoas que nos ouvem? Pá, eu sou muito mau a dar conselhos, porque também tenho os meus defeitos e as minhas coisas que não funcionam bem e não consigo fazer tudo o que queria. Mas pronto, mas acho que para a prática, acho que é importante tu encontrares uma coisa que gostas de fazer. Aliás, é como tudo na nossa vida. A prática é a mesma coisa. Se a prática não te gera prazer, tentar perceber porque é que não gera prazer. Alguma coisa não está a funcionar bem. A prática do yoga deve funcionar para nos dar alegria, sentirmos bem, sentirmos com energia, vitalidade, concentrados. Se estamos eu digo isto por experiência própria, uma parte da minha vida a prática gerava-me tensão, gerava-me stress, não é? Então não fazia sentido nenhum. Então eu quero praticar para ser alguma coisa diferente, para mudar alguma coisa na minha vida, um dos objetivos. Então isso não pode causar stress, não pode causar agitação. Então um conselho que eu posso dar é ir por aí, procurarmos aquilo que nós nos identificamos e sentimos que estamos felizes com aquilo. E que a realidade não é só uma. Às vezes temos sei lá, tens 10 peças de fruta diferentes, tu gostas mais de uma do que outra, e se uma está a prazer ou outra é amarga, não gostas de coisas amargas, apesar de, às vezes, as coisas menos amargas são importantes também para o nosso... também são importantes para nós crescermos. Mas para o praticante é que não acreditem na prática, mas experimentem e vejam o que é que têm, observem-se mais a cada um de vocês, ou procurar olhar mais para dentro, porque nós não fazemos isso, como tu há bocado disseste, o que é uma realidade do dia-a-dia, da nossa vida, é toda a gente quer uma pílulazinha, toma comprimido e amanhã acorda um novo. Isso não existe, não vai existir nunca. Se calhar nunca, não sei, não é? Daqui a uns anos... Não sabemos. Mas não existe. Eu quero... E no outro dia uma aluna, já há muitos anos, que já não via há muitos anos, ligou-me e falou comigo, como é que eu estava e tal, e depois queria falar que tinha um problema, porque não conseguia dormir. Eu assim, olha, pá, não sei, não consegui dormir. Pá, posso dar uma série de exercícios para tu fazeres e pôres em prática durante um tempo grande, passado uma semana, 2, um mês, vais ter algum resultado. E um mês, tanto tempo, eu preciso dormir hoje. Quer dizer... mas o mundo é assim, nós somos muito rápidos, né? Nós antigamente queríamos procurar uma coisa num tema qualquer, mesmo sobre o yoga, sobre respiração, tínhamos que ir a um sítio que houvesse um livro. Eu não sou assim tão velho, mas tínhamos um sítio que houvesse um livro para podermos ler aquilo, interpretar aquilo. Hoje em dia não. Queres saber alguma coisa sobre, rica, escreves e já está quase à tua frente. É preciso filtrar o que aparece à tua frente, mas é tudo muito rápido e nós pensamos que as transformações no nosso corpo, nossa vida, nossas emoções e pensamentos acontecem de um dia para o outro. A coisa não acontece assim. Se nós tivermos o comportamento durante 20 anos, não é em 20 minutos que vamos mudar esse comportamento. O que eu recomendo é que comecemos sempre o mais cedo possível. Dá prazer, sentimos-nos bem, gostamos, é continuar. O resultado não é importante, porque o resultado vai acontecer ao longo do trajeto. Como eu estava a dizer, ele vai surgindo naturalmente na nossa rotina, no nosso dia-a-dia. E quem está perto de nós depois vai perceber que há alguma coisa diferente. E melhor, tu percebes em ti, quando há uma coisa que não está bem, tu percebes, já ficas mais atento isto aqui não aconteceu bem como eu queria, ou não é esta emoção que eu queria colocar em prática, ou este pensamento. E que eu acho que a maior parte das pessoas não tem a mínima noção do que é que diz, os atos do que é que diz, do que é que faz, até dos seus pensamentos, não tem a mínima noção. Só vivem e vão, e qualquer problema, comprimidozinho e amanhã estão firmes. Eu acho que não é assim, mas estamos todos a aprender. Quem sabe amanhã descobrem um comprimido novo e eu vou-me calar. Eu vou aproveitar que abordaste um pouquinho que devemos praticar, sentir a sua prática de yoga. Gostava que tu me falasses um pouco da tua vivência. Então, em maio, entre 14 e 15 de maio de 2022, vamos ter o Viva Mais Yoga, um fim de semana de imersão dentro do yoga, e tu vais dar uma vivência
Podias-nos falar um pouquinho da tua vivência, o que é que tu vais abordar e quais são os temas que tu vais abordar, dar-nos um pouco, um gostinho daquilo que se vai passar no Viva Mais 2022. Então, eu até agora disse uma série de coisas que eu gostava do yoga e não disse aquilo que vou dar no Viva Mais, não é? Também gosto. É a respiração. Vamos falar um bocadinho sobre o pranayama, a respiração no yoga. E o curioso é que foi mais um tema que vai ao longo da minha vida, foi despertando o interesse em algum momento, que para mim faz sentido. A respiração está ligada a tudo o que eu falei. O asana tem respiração, tens uma respiração específica para fazer as posturas ou posições, não é? A respiração é extremamente importante para, por exemplo, gerir o stress, a agitação mental, emocional. É extremamente importante para conseguir descontrair. Ninguém consegue descontrair se respirar mal, só respirar. Ninguém consegue descontrair, ninguém consegue concentrar, não é? Então é interessante esse tema porque podemos, a mesma respiração, simplesmente se mudarmos um ritmo, conseguimos ter, ou quando eu digo um ritmo, para quem não conhece, mudar o tempo da expiração, por exemplo, podemos ter um resultado no nossa mente, as nossas emoções, a pensamentos. Conseguimos aquietar a mente, por exemplo, com uma determinada quantidade de tempo que demoramos a expirar. Acho que é muito interessante e são coisas que fazemos todos os dias, não é? Há aquela máxima que dizem que a respiração é tão importante que é a primeira coisa que nós fazemos quando nascemos, o ato é de inspirar, não é? Nascemos, inspiramos, a seguir berramos, ou então é o último ato quando cá estamos, que quando morremos é uma expiração. Então eu achei interessante esse tema por isso mesmo, porque consegue juntar também, ligar toda a prática. E vamos um bocadinho, mesmo eu quando estive a preparar esta prática, ou essa vivência de respiração, comecei a dar por mim a praticar isso e epá, nunca tinha pensado nisto, na respiração, e já respiro há 47 anos, não é? Então vai ser engraçado porque eu acho que as pessoas nunca pensaram em respirar daquela maneira, o que é que está a usar na respiração, e pá, é tão simples, não é? E nós vamos, se conseguirmos ter essa consciência, essa reeducação ao longo do tempo, o nosso corpo, o nosso cérebro vai registando aquilo como positivo e depois vai usar aquilo durante a nossa vida, se respirarmos bem. Assim como também se respirarmos mal, o nosso cérebro registra aquele mal e vai usar mal toda a vida, não é? Vai ter outro resultado. Às vezes as pessoas pensam no yoga como karma. Eu quero mudar o meu karma, vou fazer yoga, o que é que eu posso fazer? Pá, se respirarem bem já estão a mudar o karma de forma absoluta. Ou ter uma consequência diferente se respirarem mal, não é? Ao longo da vida. E espero poder contar convosco nesse evento, não só na minha vivência, mas em todas as outras. Esse evento que é preparado com muito carinho há muito tempo. O ano passado não tivemos a possibilidade de ser presencial, então acho que está toda a gente com vontade de fazer um evento presencial, não é? Que é diferente de fazer online, ou não fazer. O primeiro ano não fizemos, não é? Quando foi a pandemia. Por isso, espero poder contar convosco todos na minha vivência e em todo o evento, naturalmente. Ok, ótimo. Estou com vontade de experimentar, faço parte da organização, mas sempre gosto de fazer todas as vivências quando estamos lá, porque é sempre, acabamos sempre por aprender, mesmo quem tem mais tempo de prática e tudo acaba sempre por aprender muita coisa num fim de semana, num simples fim de semana, acabamos por aprender várias coisas. Vamos terminar aqui a nossa entrevista e eu vou terminar com uma pergunta, não é muito difícil, mas o que é para ti o yoga? Temos quantas horas? 2, não 3, 4? Acho que é uma pergunta muito vasta, mas olha, para mim o yoga é uma filosofia que tem um conjunto de ferramentas que permitem fazer com que haja uma transformação pela positiva do ser humano. Boa. Nesta definição, nunca tinha pensado nisto, mas é o que faz sentido para mim. Existem muitas ferramentas no mundo, né? Existem muitas formas de fazer, muitas filosofias, mas o yoga é uma que eu identifico e acho que é uma ferramenta importantíssima para haver essa transformação para melhor. Porque nós devemos sempre querer mudar para melhor e melhorar a nossa forma. Nós não nascemos com esta pele e ficamos toda a vida com a maneira como somos. Não é? Então, nós temos influência na forma como nós somos e como nós podemos ser. O yoga dá-nos essa possibilidade. Acho que é essa definição assim mais simples. Não, muito bem, boa.
Foi muito bom. Bom, olha, obrigado por teres disponibilizado o teu tempo para estares aqui para a entrevista. E, bom, espero ver-vos a todos em breve. Entrem em contato connosco se precisarem ou se quiserem esclarecer alguma dúvida. Despeço-nos aqui. Deus, Carlos, obrigado mais uma vez. Obrigado, um abraço a todos e até maio.